Boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Nossa aula de ginástica espiritual, que a gente possa fazer, nos exercitar, nos fortalecer para os embates da semana. Assim como a gente vai no médico e ele quase sempre fala para a gente fazer mais exercício físico, porque o médico pensa no físico, nós aqui falamos para vocês que nós precisamos fazer exercício espiritual. Sem exercitar a nossa sensibilidade, a nossa abertura para o Espírito, a gente também não se fortalece, a gente também não tem saúde. Saúde espiritual, sim, por que não? A gente cuida de tudo que é provisório na vida da gente, né? Quando a gente pensa no futuro, a gente sempre pensa quanto eu preciso economizar, que patrimônio eu preciso ter. Quando se pensa na aposentadoria, eu ter uma boa aposentadoria, o que é ter uma boa aposentadoria? É sempre dinheiro. Como se o futuro dependesse apenas do dinheiro. Quando a gente vem cuidar do espírito, mesmo que seja tocado pela dor, é da máxima importância, é um momento solene da nossa história. É um momento solene da nossa história que há tanto tempo nós temos nos acostumado, nos inebriado com a matéria, que quando a gente acorda minimamente para o espírito, merecia uma faixa de inauguração, merecia uma festa. A gente que reclama tanto da dor, quando a gente mesmo tocado pela dor consegue reconhecer a importância e a distância que a gente vê em estado de Deus, a gente deveria fazer uma festa. Nossa, está fazendo festa por quê? Por causa de uma dor. Por causa de uma dor? Não, pela consequência da dor. Eu finalmente estou acordando para as realidades do Espírito. Então quem veio se lamentar, quem veio fugir, quem veio tentar se aliviar apenas da dor, pense melhor. Se ela já serviu para você lembrar de Deus, talvez ela não seja tão ruim quanto você esteja pensando. Vale a pena pensar a respeito disso. Hoje eu vim falar para vocês, para nós, a respeito das pessoas importantes. Quem são as pessoas importantes? Essa é uma questão que mexe muito com as pessoas, porque todo mundo praticamente quer ser importante, né? E num nível mais superficial, as pessoas importantes são aquelas que têm poder. Poder financeiro, poder do dinheiro, poder da mídia. E isso é o que resume as pessoas importantes dos nossos tempos. Todo mundo quer ser. Tem gente que se mata, tem gente que tira a roupa, atrai, faz qualquer coisa, como a gente vê no Big Brother, para poder ser famoso, ser importante, para ganhar dinheiro. Então, o que não se faz? Na música do Paulinho da Viola, lá da novela, fala que irmão desconhece irmão na hora do dinheiro. E é isso mesmo. Pessoas que até se conversavam bem em família, num momento de herança, parece que se transformam. Ex-cônjuges que até ontem estavam se respeitando razoavelmente, na hora de fazer a separação do patrimônio num divórcio, viram bicho. É muito interessante que a gente possa pensar na nossa relação, no que tem dirigido as nossas vidas. Quem são as pessoas importantes no mundo? Dá para ouvir? O pessoal lá de cima que eu acho que vai ter um pouco de dificuldade. Quem são as pessoas importantes no mundo? Quem são as pessoas importantes da vida? Se você pega por um critério um pouco mais importante, como a ciência avalia um pensador importante? Sabe como é que é? Quantidade de publicações, de artigos que ele tem publicado, quantidade de publicações que tem a respeito dele, quantidade de citações que as pessoas fazem sobre os pensamentos dele. Por quê? Porque quando existe um pensamento científico, um trabalho científico, ele cita outros autores que são importantes. Quanto mais citações tiver, mais importante será aquele cientista. Esse é um critério muito claro.
Quem será a pessoa mais importante da Terra? Quem será aquela pessoa que conseguiu ser mais citada, publicar mais livros a respeito dele, fazer mais filmes a respeito dele, que transformou o maior número de pessoas? Vocês têm alguma dica? Mas espera aí, esse que vocês estão falando aí não tinha dinheiro, né? Ele falava que não tinha uma pedra aonde encostar a cabeça. Como é que ele pode ser tão importante assim? Ah, então ele era um mandatário, ele tinha poder político, não é verdade? Também não. Será que vocês estão certos? Eu acho que sim. Mas a própria importância dele questiona a importância que nós damos atualmente. Quantas vezes será que o Jesus foi para o Big Brother? Quantas vezes ele apareceu em televisão? Aliás, é fantástico ele ter conseguido ser tão importante sem um acesso à mídia. Naquele tempo a mídia era o quê? A linguagem escrita. E ele se cercou, para o trabalho dele, cercou de analfabetos. Pessoas que nem escrever, nem ler sabiam, foram aprendendo alguns no decorrer do tempo. Será que Jesus é a pessoa tão importante assim? Sem dúvida. As revistas de hoje sabem que quando você faz uma edição com Jesus na capa, vende mais. Camisetas, todo o material que você fizer, ainda hoje, a mais poderosa rede de TV do Brasil, no seu mais importante programa, está sendo abalado pela primeira novela bíblica que aconteceu no Brasil, que está tendo uma audiência muito grande. As pessoas, temos todos uma sede de espiritualidade, mesmo que contraditoriamente, ao mesmo tempo aumente o consumo de produtos pornográficos, aumente a violência nas ruas. Esse momento de transição planetária é um momento muito conturbado, onde ao mesmo tempo as pessoas buscam a virtude e praticam a violência. É uma coisa muito estranha esses tempos que a gente tem vivido, mas é assim mesmo. É aqui que a gente foi chamado a viver. Tem duas passagens nos Evangelhos, no entanto, que nos incitam a um pensamento um pouco mais profundo do que pensar Jesus como só um pensador, um personagem, um líder. O que será que Jesus representa de verdade na vida da gente? É só uma cruzinha no pescoço? É só uma imagem nas paredes? O que será que Jesus tem representado nas nossas vidas? Se você cair no jargão popular e falar assim, ah não, Jesus para mim é tudo, Ele é meu guia, Ele é meu orientador, eu vou falar, mentira. Mentira. Sabe por que eu falo isso? Todos os espíritos que tiveram Jesus como guia e orientador, todos os espíritos que seguiram os passos e as lições de Jesus na prática, na vida concreta, não precisam mais reencarnar, não precisam mais estar aqui. Se estivessem hoje na Terra, seriam guias, seriam exemplos, professores de amor, exemplificando e se sacrificando pela humanidade. Você acha que está nessa categoria? Então, meu amigo, você é mais um de nós que temos nos afeiçoado à figura do Cristo, mas que na prática mesmo, na vivência mesmo, ainda estamos todos muito distantes dele. E os evangelhos nos convidam nessas duas passagens a pensar que parte nós temos de verdade com Jesus. Numa delas, que é a que nós somos convidados a mais diretamente a pensar no dia de hoje, nesse livro Caminho, Verdade e Vida, autoria Chico Xavier e Emmanuel. É um dos livros da série Fonte Viva, que eu recomendo a todos. Tem quase 1000 passagens evangélicas com interpretação de Emmanuel.
interpretações profundas, para nós sairmos da superficialidade que nós temos tanto tempo ouvido as palavras do Cristo e há tanto tempo nós não temos conseguido entender nada, né? Então é um grande auxílio, eu recomendo para vocês. Hoje, abrindo aonde os guias espirituais acharam melhor, caiu no capítulo 144, que nos questiona que temos nós com Cristo, que relação temos tido nós com Cristo, e é por isso que nós estamos conversando. E ele cita uma passagem evangélica em que Jesus se depara com uma pessoa possuída por espíritos. Naquele tempo se falava tomada pelos demônios, um endemoniado. Hoje em dia as palavras têm uma outra característica, mas daimon em grego, que são os originais dos evangelhos, quer dizer apenas espírito. Daimon, não esse demônio que nós traduzimos hoje como espíritos maus, perversos, terríveis. Em grego é apenas espírito. Tanto que Sócrates, nos livros dele, em grego naturalmente, porque é um filósofo grego, falava dos espíritos guias, os espíritos protetores dele. Ele falava assim: o meu daimon me orientou a fazer isso, a fazer aquilo, porque ele também era um médium e ele conhecia e se relacionava claramente com o seu guia espiritual. Então as palavras vão adquirindo essas outras conotações, e hoje demônio parece uma coisa... Se bem que tem gente que acha que tudo quanto é espírito é demônio, né? E fala que é cristão. Eu não acredito na comunicação dos vivos e mortos. O que Maria fez em Fátima? Maria era viva? Ela era viva ao tempo da manifestação em Fátima? Claro que não. Como é que ela apareceu para aquelas 3 crianças? Mas ali era uma coisa especial. Como é que Jesus, no Monte Tabor, fez um encontro onde se relacionou com Elias e Moisés, ambos já falecidos? Como foi? Mas era Jesus. Caramba! Quando é que a gente vai aprender? Hoje a gente não comenta quem consegue ver uma pessoa já morta, esconde de todo mundo, que não quer passar por louco, né? A gente deixa passar. Quando você sonha com uma pessoa falecida da família e tem certeza que não foi um sonho delirante, um sonho maluco, foi um reencontro, você também não comenta com todo mundo, porque você começa a falar isso, as pessoas começam a te olhar de lado. Se você for no médico e falar isso, está ouvindo vozes, está vendo coisas, você é passível de internação psiquiátrica. Então Jesus encontrou um endemoniado, e esse endemoniado, ou esses endemoniados que estavam tomando posse daquela pessoa, ficaram absolutamente apavorados com a presença de Jesus e reagiram perante ele falando assim: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Os encarnados e os virtuosos do tempo de Jesus não reconheciam nele o Messias Salvador. Os judeus ainda hoje, os compatriotas de Jesus Cristo, ainda hoje não o reconhecem como Messias. É impressionante isso. Ainda hoje eles estão esperando um Salvador. É uma coisa impressionante isso. Parece aquela música do Chico Buarque: o tempo passou na janela e só Carolina não viu. A pessoa está esperando que tudo aconteça na vida dela, e tudo está acontecendo. E isso não é só com judeus, não. Tem gente que está esperando o fim do mundo. O mundo, gente, está acabando. Teve gente que só que tem quem está esperando que o mundo acabe? Como? Terremoto, incêndio, tsunami, qualquer coisa assim. Está perdido, porque só está fixado na matéria. O mundo está em transformação espiritual. Todas as culturas que anunciavam a transição planetária para esses tempos estão corretas.
todas estão certas, só que não é uma transição material. O mundo não vai acabar, a terra não vai acabar, a terra vai continuar. Tanto é que Jesus, ao falar da transição planetária nas bem-aventuranças, ele falou assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Se os mansos, as pessoas que permanecerem na terra, vão herdar a terra vai continuar, é claro. Então, nessa passagem, alguns seres se encontram com Jesus e tem essa reação que a gente leu aqui. Mas há uma outra passagem muito interessante para pensar na nossa relação com Cristo. É a última ceia, a ceia de Páscoa, que Jesus organizou com todos os seus discípulos, porque ele já tinha avisado exaustivamente para os discípulos que a hora dele estava chegando. Ele avisou várias vezes. Estavam todos sabendo que o último momento dele já ia acontecer, que iam acontecer com ele coisas terríveis. Ele já tinha anunciado, tentando preparar aquelas almas frágeis que estavam sob o seu comando, sob sua orientação. E na última ceia, ele falou: uma última ceia quero comer convosco. O que a gente faz quando está se despedindo de uma pessoa? Leva um presentinho, dá uma frase, fala uma coisa importante. A gente quer marcar aquele momento. Jesus não foi diferente. Jesus quis marcar a última ceia, sintetizando numa imagem muito clara o que era a coisa mais importante para a nossa relação com Ele, para a gente estar realmente próximo do Cristo. Aí você imagina a cena, imagina que você está presente naquela ceia, comendo, repartindo pão, em função disso que a Igreja Católica organizou, estruturou toda a Eucaristia, o rito da repartição do pão e do sangue do Cristo e do corpo do Cristo. Mas teve naquele momento, naquela ceia, um momento crítico. Você imagina que você está ali, comendo com Jesus, vivendo aquele momento numa aura estranha de despedida do teu mestre. Imagina que momento crítico é esse. Você não entende, eles não estavam entendendo muito bem, apesar dos sucessivos anúncios do Cristo, eles não estavam entendendo muito bem que a hora estava chegada, que o momento crítico era aquele. Como nós ainda hoje, apesar de tantos avisos, muitos ainda não acreditam na transição planetária, não acreditam que esse é o momento crítico para separar as ovelhas dos carneiros, o joio do trigo. Tem muita gente que ainda acha, vamos ver, né? Quem sabe dá para dar uma enganada, né? A gente colava na prova, tentava ganhar a simpatia da professora. Quem sabe não dá para a gente dar um jeitinho nessa? Será que dá? Nesse momento crítico, Jesus amarra uma toalha na cintura. Esse era o sinal dos escravos. Os escravos amarravam uma toalha na cintura para servir os seus amos. E os discípulos olhavam aquilo. Ele pegou uma bacia cheia de água, chegou na frente dos discípulos, de um discípulo, ajoelhou aos pés dele, pegou a bacia de água e começou a lavar o pé do discípulo. Eu sempre, quando imagino essa cena, imagino o que é o pé de discípulo. Porque o asfalto naquele tempo era meio deficitário. As estradas eram tanto quanto poeirentas, sabe? As pessoas andavam com sandálias, não tinha meia. Imagina o que era o pé de um discípulo. Meio sujo, não? E ele se ajoelha na frente dos discípulos e começa a lavar os pés. Como é que você se sentiria se Jesus viesse lavar os seus pés? O mais humano, o mais próximo da gente, dos discípulos, sempre foi Pedro. E Pedro teve a reação que eu teria. Peraí, mestre, o senhor vai lavar meu pé? Não, de jeito nenhum, eu não vou permitir. Aí ele falou assim: quem não permitir que eu lave os seus pés, não terá parte comigo. Daí ele falou assim: bom, então lava o corpo todo, lava a cabeça. Ele falou: não, o pé tá bom.
que é de verdade a gente ter alguma parte com Cristo? Os maiores criminosos aparecem todos os dias na TV depois de ter cometido as maiores barbaridades com uma cruzinha no pescoço, gente. Vocês já viram isso? Às vezes está tatuado Jesus Cristo e do outro lado PCC. Quem somos nós? A quantas anda a tua relação com Cristo? Porque agora é um momento chave. É um momento chave na transição planetária. Só estão na classe, só estão em sala de aula aqueles que tiveram 0 no primeiro bimestre, 0 no segundo, 0 no terceiro, 0 no quarto. Depois tinha ainda o quê? A prova de recuperação. Nós estamos em plena prova de recuperação. Quando você tem uma prova extremamente importante para a tua vida, qual é a tua grande preocupação? O que a gente mais conversa entre os alunos? O que será que vai cair na prova? A gente quer saber o que vai cair na prova. E eu hoje aqui vim contar para vocês o que já está caindo na prova. É um livro só, gente. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sem novidade. Aquilo que nós já sabemos há muito tempo, que é o livro mais importante, que é o livro mais vendido, que é o livro mais divulgado na Terra, que nunca teve nenhuma edição maior do que o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que vai cair na prova. Dá para ter dúvida ainda? Quem está estudando para a prova? Quem está fazendo o Evangelho no lar aqui? Pode levantar a mão. Olha, dá aqui mais ou menos 20% da sala. Nós temos mais chance na prova, hein? Seus problemas se acabaram. 80% não está estudando para a prova. Nós aqui, 20%, estamos bem. Será que é suficiente? Mas pelo menos estamos estudando, Maurício. Opa! Quem não estiver nem estudando que vai cair na prova, está mais complicado. Quem aqui acha que está praticando as lições do Evangelho todo dia? Não sei se vocês são capazes de ver. Ninguém levantou a mão. Aí complicou um pouco. Porque pode ser que seja aquela prova tão rigorosa que quase ninguém passe. E aí complicou. Então, a gente pode se sentir satisfeito com a cruzinha, com declarar-se cristão para o IBGE, com declarar-se espírita, achar porque já estou há 30 anos no espiritismo, dou passe, tomo passe, ouço palestra, estou bem, eu estou bacana. Tá não. A uma semana da prova final, nós precisamos ter a única coisa que pode ainda nos fazer passar de ano, porque temos chance de passar de ano, porque Deus não ia manter nenhuma alma nesse momento ocupando cadeira da classe à toa. Se todos nós ainda estamos aqui com 5 anos de idade, com 95, não interessa, nós temos a possibilidade de aproveitar esse tempo ainda até a prova em nosso proveito. E esse alerta de hoje é um alerta fundamental. Porque se nós sairmos aqui realmente conscientes que temos que aproveitar o tempo, a gente pode fazer a diferença, transformar o nosso ponto de vista, olhar tudo o que tem acontecido até agora na nossa vida com outros olhos. Você pode fazer isso. Em vez de fugir dos problemas, como a gente falou no início, você pode falar assim: bom, se os problemas são exercícios que Deus colocou para eu me abrir para o amor, para eu me abrir para as pessoas, para eu me liberar das dívidas do passado, das encrencas do passado, eu posso olhar os conflitos familiares com outros olhos. Vocês têm conflitos familiares na família? Vocês têm aquelas desgraças que o irmão não conversa mais com o irmão, que parente não conversa mais com parente? Se você tem esses problemas, você pode olhar para eles com outros olhos. São reencontros, gente.
São reencontros espirituais de diversas vidas. No teu trabalho tem gente que não vai com a tua cara? Tem? São reencontros. Antipatias e simpatias gratuitas são todas reencontro, e que são convites à tua transformação. Você tem aceito os convites, ou tem brigado com eles, ou tem repudiado? Tem feito orações para que o teu colega de trabalho se transfira, para que a tua sogra viaje, essas coisas assim, porque a gente é espírita, não deseja mal para ninguém, né? Lições, tarefas, oportunidades únicas. Doença também? Doença também. Uma semana de cama de hospital e a pessoa que não falava com Deus há muito tempo lembra de fazer uma oração. Olha só, imagina o Deus lá em cima. Puxa vida, quanto tempo, rapaz! Não é vergonha para ninguém só ter vindo até uma casa de geração pela dor. Não é. Venha sempre. Venha. Você aqui vai ser servido, porque o Espírito, o princípio básico do Espiritismo é o serviço às pessoas. Venha, venha sempre. Agora, não vá embora quando melhorar. Aí fica complicado, né, gente? Quando fica ruim, se aproxima de Deus. Quando fica bom, não quero mais saber de ti. A gente quer ficar com Deus. Ficar. Só dá uns beijinhos quando tem vontade, depois vai embora. Deus está querendo casar com a gente. Você quer casar com Deus? Se você quiser casar com Deus, Jesus deu a linha, deu a maneira básica de você se aproximar com Ele. Se livra do teu passado, de culpas, de mágoas, o teu padrão rancoroso que você tem alimentado até agora. Nós todos temos alimentado um padrão violento, onde tudo está bem se cumprir a nossa vontade. A gente tem rezado na prática assim: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. A gente quer que a nossa vontade seja cumprida no trânsito, na família, no trabalho, no centro espírita, inclusive. Enquanto todo mundo quiser cumprir a sua vontade, como é que vai ter harmonia na família? Como é que o trânsito vai funcionar? Como é que a política vai melhorar no Brasil? Enquanto cada um pensar só no seu. Me dá aí uma receita. Quando é que vai melhorar? Enquanto formos todos egoístas e tivermos o interesse próprio, o único interesse, a única motivação das nossas vidas. Nunca. A família, a política, o trânsito, tudo só pode melhorar com a diluição dos interesses egoístas e a busca do bem coletivo, que isso no linguajar de Jesus é amar o próximo como a si mesmo, tratar o outro na família, no trânsito, no trabalho, como nós gostaríamos de ser tratados. Nós precisamos perceber a essência do que vai cair na prova. E há muito tempo, todos os mestres espirituais, Buda, todos os mestres espirituais importantes têm centrado toda a lição numa palavra. Qual é essa palavra? Amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você olhar cada fato da vida como um convite para você sair do casulo estreito do egoísmo, para abrir o seu coração e abrir a sua mente para o amor, para a tolerância, para a paciência com as pessoas que te irritam, para jogar fora a casca do homem velho e abrir o seu ser para a luz do homem novo, se nós percebermos isso, nós vamos ter chance na prova. Vamos passar todo mundo? Boa noite.